Jesus Cristo. Está escrito assim em 2 Timóteo 1,7. Porque Deus não nos deu o espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Porque Deus não nos deu o espírito de covardia, mas, e aí ele vai falar qual o espírito que ele nos deu: um espírito de poder, de amor e de moderação. Essa é a base para o nosso tema de hoje, e agora eu te chamo para abrir a sua Bíblia em Êxodo, capítulo 4, dos versos 1 ao 4, eu vou ler na versão NVT, provavelmente tenha uma ou duas palavrinhas aí, diferentes do que você vai estar vendo na tela, que vai estar na NAA, eu vou ler na NVT, Êxodo capítulo 4, do 1 ao 4, diz assim: Moisés respondeu: E se não acreditarem em mim, ou não quiserem me ouvir? E se disserem, o Senhor nunca lhe apareceu? Então o Senhor lhe perguntou: O que você tem na sua mão? Uma vara, respondeu Moisés. Jogue-a no chão, disse o Senhor. Moisés jogou a vara no chão, e ela se transformou numa serpente. Moisés fugia dela, mas o Senhor lhe disse: Estenda a mão e pegue-a pela cauda. Moisés estendeu a mão e pegou a serpente, e ela voltou a ser uma vara. Conta uma história que um pequeno garoto, menino, estava à beira de uma piscina, com muita vontade de entrar na água. O seu pai já estava lá dentro, e o seu pai sorria com os braços abertos e dizia: Vem, filho, pula, eu estou aqui, eu seguro você. E o menino tremia de medo, ele ficava angustiado em querer se jogar nos braços do pai, o coração dele acelerava, e ele pensava: e se eu afundar? E se por um acaso o meu pai não me segurar, se ele não conseguir? E o medo paralisava aquele menino. E o pai insistia: Vem, filho, pode vir, eu estou aqui com os braços abertos, eu te seguro. E o menino trêmulo, ele até que depois de muita luta e muito diálogo, ele respirando fundo, ele pulou. O pai o segurou, e ao cair nos braços do seu papai, ele descobriu que aquele medo, que até parecia um gigante muito grande, não tinha poder do jeito que ele imaginava, de paralisá-lo e não poder estar seguro aos braços do pai, e agora brincar e desfrutar daquela água toda naquele dia ensolarado. E aí o menino então teve um dia de muita alegria e felicidade com o seu pai. Na abertura dessa pregação, eu já faço uma pergunta para você: quantas vezes nós somos assim? Ficamos à beira dos desafios, à beira das conquistas, à beira de desfrutar da água que o Senhor tem para nós, que o papai tem para nós, e nós ficamos ouvindo a voz do medo, enquanto o Pai Celestial, Ele está nos chamando, dizendo: confie em mim, eu sou maior do que esse gigante do medo que você está, pode pular em meus braços que eu seguro. Hoje nós vamos ver alguns princípios para derrotar o medo e vivermos em fé. O medo é um mal que aterroriza. Semana passada eu preparei uma pregação em um salmo, e o Senhor trocou a pregação. E eu pensei, bom, então é para próximo domingo. Esse salmo vai estar liberado para eu pregar no próximo domingo. E não tive autorização para pregar. Eu estou achando que é para alguma outra ocasião, ou era para mim mesmo, para consumo próprio, mas o esboço está preparado. E o Senhor, na quinta-feira, me levou a trazer uma reflexão com vocês essa manhã sobre o medo. E eu vou falar segundo aquilo que o Senhor me trouxe
para falar com vocês sobre o medo. O apóstolo Paulo vai nos trazer uma garantia, escrevendo para Timóteo. Ele diz: Deus não nos deu o espírito de medo. Então a primeira coisa que eu preciso saber, se eu vivo envolto pelo medo, isso não é algo que Deus liberou sobre mim. Porque a Bíblia afirma que não é de Deus. O apóstolo João vai escrever o seguinte, que o amor vence o medo. É um outro princípio poderoso que a Bíblia nos traz. E agora nós olhamos para o caso de Moisés. Deus libera sobre esse homem um chamado. No capítulo 3, tem a famosa história daquele encontro quando ele está cuidando dos animais do seu sogro Jetro, e ele encontra com uma sarça pegando fogo, um arbusto que pega fogo, e dali sai uma voz trazendo o chamado para a vida de Moisés. E essa história vai desenrolando, e ela entra no capítulo 4, e então Deus vai dando as instruções para que Moisés deveria ir e retirar o seu povo do Egito. Moisés, ele tem um passado problemático. Fale comigo assim, passado problemático. E esse passado problemático, quando você observa esse discurso de Moisés, ele nos arremete a entendermos que Moisés não estava por si mesmo liberado desse passado. Moisés apresenta tons de medo. Deus está dizendo a ele: Moisés, vá para o Egito, fale com Faraó, e eu vou ser responsável por tirar o meu povo do Egito. Você vai ser o instrumento que eu estou chamando. Mas uma obra tão grande como essa, algo tão esplendoroso. Primeira coisa que Moisés, ainda no capítulo 3, vai fazer é uma pergunta de questionamento. Mas eu vou chegar lá assim, do nada? E como que eu vou chegar lá e vou falar que quem mandou eu ir lá? Ele falou, Deus diz e se apresenta dizendo, fala que o eu sou o que sou, enviou você lá. E eu vou cuidar de tudo, Moisés. Eu vou cuidar de tudo, eu sou responsável por tudo. E agora, ele mais uma vez traz uma pergunta. E se disserem, o Senhor não apareceu para você coisa nenhuma? Isso é mentira. Esse e se tem travado a vida das pessoas. A pessoa, ela tem uma filha, um filho adolescente, saindo da infância, indo para a adolescência, e ela despede o seu filho para ir para a escola, ou os seus filhos, e fica com a cabeça, e se ele não chegar na escola? E se acontecer alguma coisa? E se ele for atropelado? E a pessoa não consegue descansar a mente com questionamentos do e se, e a pessoa não consegue ter paz. O filho já chegou no colégio, o filho está abrigado, o filho está bem cuidado, está protegido dentro da proteção que o colégio lhe oferece, e o pai e a mãe está, e se amanhã eu não tiver o trabalho, e se amanhã eu não conseguir prosperar, e se o meu esposo, e se a minha esposa, e isso nem aconteceu ainda, mas o medo está paralisando. Eu não vou namorar, porque e se não der certo? Eu não vou investir, porque e se não der certo? Eu não vou aplicar um investimento numa casa, porque e se, e a pessoa fica parada, travada, ela não consegue fazer nada. Eu não vou entrar, eu não vou prestar para esse curso na faculdade, porque e se
Eu repito, e um dia, lá no passado, alguém disse para mim, alguém que eu tanto amava, um pai, uma mãe, uma avó, dizendo: você não vai conseguir, você não vai ser ninguém na sua vida, você não vai prosperar. E a pessoa carrega essa pecha na sua cabeça, e agora ela tem os desafios da vida, e o "e se" continua barrando e parando a vida da pessoa. A pessoa já tem 20 anos de idade e ela não consegue progredir por causa do "e se". A pessoa já tem 30, 40 anos de idade. Irmãos, eu aconselho pessoas constantemente, eu lido com gente, eu encontro homens com 50 anos de idade falando: "e se?", mas é um "e se" que não chegou agora, porque já tem 50 anos, que para mim, por exemplo, é a fase áurea da vida. Entendedores entenderão. Ei, ela está carregando um peso de quando tinha 15, 20 anos de idade e não conseguiu fazer realização. Décadas se passaram e o "e se" está travando a vida dessa pessoa. É como Moisés: "e se disserem? E se disserem?" O medo. Sabe por quê? O passado de Moisés, ele carrega um currículo de um assassinato. O grande Moisés teve uma situação que, na sua primeira fase de vida, para defender um irmão hebreu, ele matou um homem. 40 anos se passaram. Ele já pagou a sua penitência de ter saído do palácio do faraó, porque ele é criado no palácio do faraó, com todas as regalias de um príncipe. Ele era o filho, foi adotado como a filha, pela filha do faraó, então ele é considerado o filho da filha do faraó, o homem mais poderoso de todo o Egito, e o Egito nessa época era o país mais próspero e poderoso. Moisés foi criado como um príncipe, mas por conta disso, ele fica cerca de 40 anos afastado, num outro lugar, saiu fugido. Ele já pagou a sua penitência, mas acusações que geram medo fazem com que o destino profético desse homem seja colocado em xeque por ele mesmo. Vejam, o inimigo nem se levantou, a oposição nem se levantou para questioná-lo. Ele já está imaginando, sofrendo de véspera. Meu pai dizia, irmãos, que quem sofre de véspera é peru. Eu não entendi até hoje como que funciona isso. Parece que o bicho fica amarrado, já sofrendo um dia antes de ser degolado, né? Quem sofre de véspera é peru. E tem crente que está sendo atacado pelo medo, e assim como Moisés está parado, travado pelos "e se's" da sua vida. E Deus vai dizer para ele uma outra pergunta: "Ô Moisés, o que você tem na mão?" Ele olhou e falou: "uma vara, um bordão." Vai ter versão que vai estar escrito uma vara, outra vai estar escrito um bordão, outra vai estar escrito um cajado, mas era aqueles cajados pastorais. "O que você tem na mão, Moisés?" Esse pessoal está ficando muito chique, eles não têm mais nem microfone que seja com fio, então eles nem usam mais pedestal, né? Vocês estão chiques. E ele carrega na sua mão, esse é o cajado do século 21. Cajado tecnológico. Era comum os homens andarem com um cajado na mão, até mesmo para se proteger de animais peçonhentos por onde passavam. E ele é observado por Deus. "O que você tem na mão?" "Um cajado, um pedaço de madeira." "Faz o seguinte, Moisés,
eu vou revelar o meu poder e as minhas maravilhas para você. Joga isso no chão. E ele joga no chão. Quando ele joga, surpreendentemente, aquilo se transforma em uma serpente. Moisés começa a fugir da serpente com medo, desesperado. E imagina a maravilha que é isso. E o Senhor fala: agora estende a sua mão e pega ela pela cauda. E quando ele pega pela cauda, volta a se transformar numa vara, num cajado. E Deus vai falando: olha, é com esse nível de poder que eu vou levar você até o Egito, e lá você vai cumprir o propósito para o qual eu te chamei. Deus está mostrando para Moisés: não é sobre você, Moisés. Não importam os seus medos, Moisés. Avance. O meu poder se revela em você, Moisés. O meu poder se revela na sua fraqueza, Moisés. Caminhe. E o Senhor diz para mim e para você hoje, essa manhã, que está travando a sua vida, está preocupado, não sabe se caminha, se não caminha. Eu vou me revelar a você com o meu poder. Não é sobre você. O que aconteceu com a Luzia não é sobre mim, não é sobre a ciência. É sobre Deus se manifestando naquele lugar, naquela vida. É sobre Deus se manifestando na sua vida. Não será sobre você, é sobre Deus. Então o "e se" não pode te paralisar. Olha, o progresso do que vai acontecendo, eu dei uma estudada para ver o progresso do que vai acontecendo com uma simples vara. A primeira coisa que acontece é essa. Depois, você pode observar, se você fica até para você pesquisar em casa, dos capítulos 7 ao 10, você vai ver essa mesma vara sendo usada dentro das 10 pragas que são liberadas sobre o Egito, onde Deus está mostrando e manifestando a sua glória. Você vai ver no capítulo 14 de Êxodo, essa mesma vara, ela tocando o mar vermelho e o mar se abrindo em dois. É o poder de Deus se manifestando através de coisas simples. É Deus mantendo a sua promessa, dizendo para Moisés: eu disse que eu estaria contigo, e eu estou revelando, estou mostrando para você que eu estou contigo. No capítulo 17, você vai ver essa mesma vara sendo tocada na rocha lá em Refidim, e saindo água da rocha. Você vai ver ainda no capítulo 17, uma vitória contra os amalequitas. E quando esse homem estava com o seu cajado, e todas as vezes que ele estava com as mãos levantadas e o seu cajado, você vai vendo os amalequitas sendo destruídos, porque Deus liberou uma promessa: o meu poder será com você, Moisés. Aleluia. Segunda coisa que eu preciso chamar a sua atenção essa manhã. Reconheça, descubra a fonte do medo. Primeira certeza que você precisa ter, eu preciso te repetir, que o medo não vem de Deus. 2 Timóteo 1,7, decore esse versículo. O medo, ele é alimentado por mentiras. Fale comigo, mentiras. Sabe quem é o pai da mentira? O diabo, Satanás. O cramunhão, o condenado à eternidade, o maldito. Ele é o pai da mentira. E o medo, ele é alimentado por mentiras. Mentiras como: você não é capaz, você não é amado, não é amada, você vai fracassar. São mentiras como essas que vão travando a vida das pessoas. Nós temos um relato em 1 Samuel, capítulo 17, não precisa abrir a Bíblia, só anote. Nós encontramos um caso clássico em Israel. Golias, o grande guerreiro, ele se levantava todos os dias e ele mandava mentiras contra o povo de Israel.
Mas vejam como o poder dessa mentira é forte e paralisa as pessoas. Um exército inteiro ficou travado com medo das mentiras de Golias contra Israel. E o povo ficava, mas e se eu for lutar contra ele e não der certo? E se eu tentar e não conseguir? E se eu for para cima desse guerreiro e ele cortar a minha cabeça? E começa dando asas à imaginação a partir de mentiras que são contadas. E algumas delas vão fazer com que você paralise, e a mentira vai dizer com que você pense que é Deus trabalhando em seu favor de uma determinada preservação. Mentiras não vêm de Deus, ponto. Satanás é o pai da mentira. É ele quem vai dizer que você não pode, não consegue, não conseguirá. Natan, eu acho que meu microfone está alto, porque daqui eu estou sentindo alto. Esse homem nem precisava lutar contra Israel, bastava falar e paralisava todo o exército. Queridos, hoje nós temos pessoas presas em relacionamentos abusivos, trabalhos insatisfatórios, sonhos engavetados, e não é porque não tenham capacidade, mas é porque acreditaram na mentira que o medo traz. Não tem jeito para você. Mentira. Fale comigo, a mentira é filha do diabo, e eu não tenho parte com o diabo. Obrigado, irmã. Tem uma missionária que tem um relato que ela tinha pavor de viajar para países hostis ao Evangelho. O medo da perseguição dominava essa mulher. Mas quando ela consegue reconhecer que essa intimidação não vinha de Deus, e isso estava barrando o seu chamado, ela não, assim como Moisés, estava com medo e não tinha a coragem necessária para caminhar. Ela conseguiu dar o primeiro passo, e hoje essa mulher alcança vidas em lugares onde jamais teria ousado entrar, mas o amor que vence o medo, o amor pelas almas venceu o medo, a fé foi impetrada na vida dessa mulher, e essa mulher conseguiu detectar aonde estava o problema, e ela venceu. Pergunte sempre para você mesmo, essa voz que eu ouço, ela é de Deus ou é do inimigo? Se você, pela palavra de Deus, detectar que não é Deus falando, por isso que você precisa da palavra, é por isso que você precisa da Bíblia. A Bíblia diz que Deus não nos deu o espírito de covardia. Na raiz etimológica ali do grego, o medo está junto com covardia. Deus não me deu o espírito de medo. Então você tem que fazer essa pergunta, essa voz que me para, que me trava, ela é de Deus ou é do inimigo? Se não for de Deus, rejeite. Terceira coisa importante, faça uma substituição. Se esforce para isso. Substitua o medo pela fé. O medo só sai quando a fé ocupa o lugar. Romanos 10:17, põe na tela para mim, por favor. Portanto, a fé vem pelo ouvir. Música gospel, é isso? Narração de jogo do Corinthians. Ah, mas o Corinthians não é o time do povo? Do São Paulo? Também não. Do Palmeiras, que floresce verde como a palmeira? Que os crentes usam para falar isso, para ser palmeirense? É sobre isso? Não. É quem que nós temos que ouvir?
as boas palavras a respeito de Cristo. Pode pôr na NA, era só o primeiro trecho que eu precisava da NVT. E assim, a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Jesus Cristo. A palavra de Deus, é nela que nós temos que focar a nossa vida. É preciso substituir o medo pela fé, e eu só vou conseguir isso me expondo às Sagradas Escrituras. Tem ainda registrado, não precisa abrir, anote, lá em Números capítulo 14. Nós temos uma outra história de avanço do povo de Deus, ainda ligada a Moisés. É chegada a hora de alcançarmos o tão sonhado lugar, a tão sonhada cidade. Cerca de 40 anos se passaram, e agora eles estão na beira, como aquele garotinho, perto, que eu disse na introdução, perto de uma grande piscina, à beira de uma grande piscina, o pai chamando, num dia ensolarado, num dia de calor: vem filho, tome banho e se refresque. O Senhor, Ele pega 12 espias, 12 príncipes do seu povo, um príncipe de cada tribo, e fala: vão até Canaã, façam uma incursão, e dá uma série de instruções, vão conhecer a terra que eu dei para vocês. Chegou a hora. Gabriel, Deus está dizendo, chegou a hora da promessa se cumprir. Está aí, ó, está na beira da piscina, é só vocês mergulharem. Lá vão os 12 príncipes. Fale comigo, príncipes. Fale comigo, não era qualquer um. Príncipes. Lá vão eles. E eles chegam lá em cima, Canaã, observam tudo, e eles voltam com um relato. 10 de 12 trazem um relato de dificuldades. E se? Lá tem gigante, lá tem homens fortes, lá tem homens poderosos, lá tem homens que não são guerreiros, lá você tem pessoas que são experientes em conquistas, presbítero Marcos. Não tem condição, vamos voltar, não dá para chegar. Quem prometeu para eles Canaã? Deus. Deus prometeu para eles Canaã. E eles voltam em 10 descrentes. Não é para nós. Nós não merecemos, nós não temos condições, nós não vamos avançar, nós não vamos conseguir, porque e se? Ninguém diz para eles, vocês são, depois vale a pena vocês reverem essa história, lá em Números 14, vale a pena você ver a história, porque ninguém disse para eles que eles eram como gafanhotos. Eles voltam com a baixa estima. Faz assim comigo, ó. Baixa estima. Deus está falando para eles, eu vou dar para você. É seu, vai lá, conquista, toma. Eu separei, é teu. O presente é teu. Nós somos como gafanhoto, perto daqueles homens. Já viu gafanhoto? Braço curto, perna longa, bom de correr, ruim de serviço. Só esticar a mão e receber. Porque quem falou que ia dar? Deus. Quem que se responsabiliza por isso? Deus. Quando Deus te dá algo, avance. Aquilo que Ele te deu é seu, não são dos anaquins, não são dos filisteus, não são dos amorreus. Aquilo que Deus te deu é teu, meu irmão. O medo não pode te paralisar.
Você sabia que só fica rico quem empreende? Salvo você seja herdeiro. Sabia que você precisa mudar a mentalidade e fazer o dinheiro ser seu funcionário e trabalhar para você? Estude Códigos da Riqueza, você vai ver que é assim que funciona. Você gera ativos trabalhando para você, funcionários trabalhando para você, e você alcança níveis de riqueza. Ah, mas eu acho que para mim não dá. Cadê aquele vídeo? Está pronto? Tá? A irmã prestou atenção no culto? Presta atenção no culto, irmã. Quem estava aqui semana passada sabe o que eu estou falando. Tá ok? Paga as luzes e coloca aí. Paga essa aqui também. Som, áudio, teste. Tá pronto ou não está pronto? Tá, mas não tá, entendeu? Bom, quando estiver pronto, você me avisa. Eu não posso parar, ficar com esse gap na pregação, não. Eles vão dizer, nós somos como gafanhotos, 10 deles. Nós somos como gafanhotos. Nós não podemos alcançar, nós não podemos seguir, nós não podemos conquistar. Nós não temos capacidade para tal. De repente, 2 homens. É incrível, olha, vale a pena você parar na sua casa e ler Números 14, observe, em todo o discurso deles, Gabriel, não existe a palavra Deus. Qual que é a tua profissão? Sou vendedor de Segura. milkshake. Não existe a palavra Deus, Gabriel. Não tem a palavra Deus. Tem um monte de coisa, tem um monte de argumento, tem um monte de conversa, mas a palavra Deus não está no discurso desses homens. De repente levantam 2 homens, Josué e Calebe. Me fala o nome de algum dos outros 10. É assim, nem registrado na história fica. Está lá o nome deles na Bíblia, mas ninguém nem lembra. Josué e Calebe, eu estou lembrando o nome aqui, olha. Milhares e milhares de anos depois, eu estou lembrando do nome. Josué e Calebe. Eles levantam no meio desses 10 e digam, eia, silêncio, calem a boca. Quietos, nós vamos subir e nós vamos conquistar. Há uma promessa liberada pelo Deus vivo e nós vamos conseguir. O Deus que abriu o Mar Vermelho, o Deus que fez vitória sobre os amalequitas, o Deus que esteve em Refidim, esse Deus é conosco ainda hoje. Calem a boca, não venham com essa mentalidade, esse discurso pessimista, porque o Deus Todo-Poderoso já nos deu essa terra. Irmãos, eu sou pastor. Toda semana eu ouço, de outros pastores inclusive, mas hoje está difícil, hein? Pregar o evangelho hoje não está fácil não. As pessoas não querem nada com nada. E eles vão, isso vai entrando, Caio, vai entrando em você. E aí ficam, mas hoje cuidar de gente está difícil, a sua energia vai indo embora. Ser pastor hoje, as pessoas não querem saber de Deus, não querem saber de nada. E aí às vezes a minha energia, irmãos, vai indo com eles. Eu vou indo assim, de repente eu levanto e falo, sai, sai. Maior é o que está em mim do que o que está no mundo. Maior é o que está em mim do que o que está no mundo. Eu vou morrer pregando o evangelho. Parece que logo, logo vão começar a colocar pastores na cadeia nesse país. Vocês acham que não? Está caminhando para isso. E eu estou alertando isso há mais de 15 anos. Procure ouvir as outras pessoas que eu preguei 15 anos atrás. Quando eu mobilizava missões nesse país inteiro, rodando do Oiapoque ao Chuí. Eu vou morrer falando que só Jesus Cristo é o Senhor. Eu vou morrer bradando que só Jesus Cristo é o Senhor. Maior é o que está em mim do que o que está no mundo. Ninguém é maior do que Jesus Cristo de Nazaré.
Esses homens se levantam. Vejam, o problema era o mesmo? Sim, o problema era o mesmo. Mas a perspectiva era outra. Mentalidade na promessa e na pessoa do Deus Todo-Poderoso. Tem gente que você dá um espirro, atim. A pessoa fala, ih, meu avô morreu com isso aí, hein? Toma cuidado. Que isso não faça parte de nós. Que o pensamento desses 10 aqui, dos e se, não faça parte de nós. Que você vença o medo e que você avance. Quantos de nós temos medo do futuro? Está pronto o vídeo ou não está? Acho que só à noite, né? Quantos de nós temos medo do futuro? Medo de perder o emprego, medo de não sustentar a família, medo de não conseguir pagar as contas. Ah, meu irmão, olhe para as promessas de Deus e nisso substitua o medo pela fé que se levanta e venha a declarar, segundo a palavra de Deus, o Senhor é o meu pastor, de nada eu tenho falta e nada me faltará. Leif Hetland, ele conta num dos seus livros, esse homem ele é um missionário entre os muçulmanos, ele já ganhou mais de 1 milhão de muçulmanos, e permitindo Deus, quarta, quinta, sexta e sábado dessa semana, estarei sendo ministrado pelo Leif Hetland, aqui na cidade de Sumaré, que ele venha em paz e que ele já esteja até no nosso país, e eu quero ser ministrado sobre esse homem. E ele fala que em países de perseguição, ele sentiu medo real, mas ele decidiu repetir na boca dele a promessa da Bíblia, e as promessas da palavra de Deus, e até que isso foi se tornando mais forte, maior do que a intimidação, o medo ele não desapareceu sozinho, ele foi expulso pela fé. O medo precisa ser expulso pela fé, o medo vai ser expulso pela fé, por isso que você precisa da palavra de Deus. Esse homem ele é enviado de um país de primeiro mundo para o meio dos muçulmanos. Eu disse, você não ouviu errado, esse homem, ele já ganhou mais de 1 milhão de muçulmanos para Jesus. Ele chega lá, eu vi no testemunho dele há 2 anos atrás, falando que um sheik soube que ele era cristão, colocou uma pistola e uma metralhadora na cabeça dele, e falou, você é louco, você sabe que você não pode chegar aqui, você sabe que você não pode estar nesse lugar. Nesse momento, o Senhor dá uma palavra de conhecimento para ele, o que nós, pentecostais, raízes, chamamos de revelação, que na casa dele, ele tinha um filho que estava muito doente. E ele arrisca e fala para aquele homem com uma pistola e uma metralhadora mirada para a cabeça dele, Júlio, e diz assim, eu posso te mostrar que esse evangelho é tão poderoso ao ponto de eu saber que o seu filho está doente na sua casa. E o homem travou. Como você sabe disso? O Deus a quem eu sirvo, Ele me mostrou. O homem diz, abaixem as armas. Como funciona isso? E eles entram num diálogo. E ele fala humildemente, posso ir até sua casa orar pelo seu filho? Uma doença terminal. Uma doença que a ciência não tem condições de curar. E aquele homem numa delegação, ele ainda escoltado, ele chega naquele lugar. E ele olha pelo filho daquele homem. Imediatamente o poder da cura do Espírito Santo de Deus, aleluia, se manifesta. E aquele jovem se levanta. Todos começam a chorar. O seu pai começa a chorar. E ele chega para Leif e diz o seguinte, olha, ninguém vai saber que eu sei, e você não vai dizer que eu sei. Mas eu sei que você é um que não é dos nossos. Mas a minha delegação vai te proteger, para você andar no meio dos nossos. E que esse Deus continue se manifestando desse jeito, e que esse evangelho continue produzindo curas e milagres. E esse homem começa a fazer agora, organizar cruzadas no meio dos muçulmanos, aonde curas divinas acontecem aos montes.
Mas inicialmente ele teve medo e ele lembrou, se eu ficar com esse medo me conduzindo, eu não vou poder trilhar para aquilo que eu fui chamado. Eu preciso falar as promessas que a palavra de Deus tem para mim. Você precisa conhecer as promessas de Deus sobre a sua vida e você precisa falar as promessas diante do medo. Vamos ver o vídeo? Meu Deus, quase não sai, hein? Esse Paga ano as mais de luzes, por meio favor. bi. Ano passado a gente fechou em 400 milhões. Quantos milkshakes vocês têm que vender, Volta do rapaz, começo. para dar isso? 20 milhões Volta de do milkshakes começo, por por ano, favor, perto volta de do 2 começo. milhões por... Sou vendedor de milkshake. Oh. E quanto que vocês faturam? Esse ano mais de meio bi. Ano passado a gente fechou em 400 milhões. Quantos milkshakes vocês têm que vender, rapaz, para dar isso? 20 milhões de milkshakes por ano, perto de 2 milhões por mês, 70 mil por dia, mais ou menos. Haja milkshake. Quem são vocês? A Milk Moo, o melhor milkshake do mundo. Você não conhece não, rapaz? Quantas lojas vocês têm? 715 lojas, mais ou menos. Franquia, né? Cada loja tem um dono e eles cuidam da loja com muito amor e a gente cuida deles. Esse é o nosso objetivo como franqueador. Essa companhia tem quanto tempo? 5 anos e meio, mais ou menos. Nossa! Em março de 2020. Olha que momento. Cresceu rápido, hein, bicho? Cresceu rápido, mas eu digo que a Milk Moo nasceu dentro de mim quando eu tinha 10 anos de idade. Isso tem 25 anos atrás. A ideia desse tempo? Queria comprar as chuteiras que o Ronaldinho Gaúcho usava e não Sim. tinha grana. Comecei vendendo brigadeiro na escola. Ali eu comecei a entender que era uma DRE, que era um CMV. Com 18, eu arrumei um emprego na Mr. Cat, vendendo sapato masculino. E com 18, eu abri a Senhor Lohan, sapataria, junto com a minha mãe, que acreditou no meu sonho naquele momento. 16 anos muito difíceis. Oi, rapaz. E isso é o resumo da Senhor Lohan. Foi uma jornada da qual me orgulho muito. Fui garçom, vendedor, ambulante na rua, então muito orgulho da jornada. E como começou a Milk Moo? Eu vi uma lacuna no mercado de milkshakes, um produto secular, consolidado, não é modinha, e eu sempre achei o milkshake um injustiçado. Sério? Sempre foi um coadjuvante, você encontra milkshake ou em sorveteria Ou em hamburgueria. ou em hamburgueria. Eu falei, cara, precisamos criar um lugar só dele, com uma carinha linda, de modo que se conecte com as pessoas. Assim nasceu uma loja de milkshake que não tinha nome. A gente ficou algumas noites sem dormir, chegamos nesse copinho mais lindo do mundo, com essa vaquinha carismática e com esse negócio se conectado muito com as crianças, que eu falo que é a melhor versão do ser humano. Esse homem, pobre, como ele disse, aos 10 anos de idade, tem um desejo, não consegue, no meio da pandemia, onde tudo estava fechando, ele começa a fazer esse empreendimento que faturou R$500 bilhão no último ano. Ah, mas ninguém está abrindo as coisas agora. Você é maluco? Vai começar um negócio na pandemia? Você vai abrir um lava rápido? E se acaba a água? Você vai começar a fazer fotografias de casamento e as pessoas não estão mais casando. E se ele não abre, ele não faturaria R$500 bilhão por ano hoje. E se você não respirar, você morre. Em Deus, coloque a sua fé e avance para aquilo que Ele tem. Vença o medo hoje, em nome de Jesus Cristo. Haja com coragem apesar do medo. Irmãos, a coragem não é a ausência do medo. Muito pelo contrário, é avançar confiando que Deus está conosco. Davi, ele corre contra Golias, porque ele confiava no Senhor. Tinha aquele gigante, todo o exército paralisado, ninguém tinha coragem de ir. Um garotinho, ele conhece o Senhor, ele puxa a memória. Já matei um urso, já matei um leão, eu sei que Deus é comigo. Queridos, a maioria das vezes, o milagre só vai acontecer depois de você dar o seu primeiro passo de fé. Aleluia. Lá no Novo Testamento, em Mateus 14, 29, sabe por que Pedro anda sobre as águas? Porque ele sai do barco e ele põe o pé na água, senão ele não andaria sobre as águas. Parece óbvio, né? Mas existe o e se entre sair do barco e pular na água. Quanta gente não está desfrutando do fluir de Deus, de andar sobre as águas, porque fica, e se eu pular e afundar? E se eu pular e Jesus não cuidar? E se? Não.
Eu dei um título para essa pregação: Vencendo o Medo e Fazendo os Gigantes de Degrau para a sua subida. Gigante do medo tem que ser um degrau. Avance em fé. Avance em fé. Não espere, irmãos, o medo desaparecer para você obedecer. Por favor. Não espere o medo desaparecer para você poder obedecer. Dê passos, mesmo com os joelhos trêmulos. Mas ande. O joelho está trêmulo, mas vai, caminha, dê passos de fé. Mesmo que às vezes com a voz embargada, mas vai, caminha. É verdade, o medo ele é um gigante, mas ele não é invencível. Então hoje nós aprendemos, queridos, que para vencer o medo nós precisamos, primeira coisa, reconhecer que ele não vem de Deus. Segunda coisa, substituí-lo pela fé. E a terceira é agir com coragem, apesar do medo. Qual gigante do medo você precisa derrubar hoje? Medo do futuro? Medo do fracasso? Medo de ser rejeitado? Faça como fez Leif Hetland. Levante a sua voz e declare, segundo o que está escrito em 2 Timóteo 1,7, traga para você, coloque isso no pessoal: eu não recebi espírito de covardia, espírito de medo, mas eu recebi espírito de poder, de amor e de equilíbrio. É isso que Deus te deu. Entregue o medo ao Senhor hoje e dê o passo de que o medo que tem tentado impedir você, acredite, esse gigante do medo cairá, porque Deus já tem uma vitória preparada para você. Por favor, feche os seus olhos.